vocês estão aqui. Que bom. Que bom. E ajude, por favor. Olha aqui, passa um pouquinho. Isso. A vida não é nada fácil mesmo, né? Eu não sei se é porque eu estou mais cansado com a vida, né? Não que eu esteja assim, pastor Paulo, pessoa mais vivida, né? Com o passar dos anos, como assim, sou uma pessoa experiente, vasta de dias, não é isso, mas a vida cansa a gente, não cansa, meus irmãos? Cansa, a vida não é nada fácil, e não tem sido fácil para a gente a vida, nada mesmo a vida tem sido fácil, e assim, a minha pergunta a você é: o que você tem pensado aqui nesse mundo em relação à vida? O que você tem pensado aqui? Afinal de contas, você concorda comigo que a gente vive em um mundo caótico? Concorda que as coisas aqui não são em nada fáceis? E que às vezes a gente está tão acostumado com as coisas difíceis que às vezes a gente mesmo complica um pouco mais a vida da gente. Já observou isso? Tem um ditado africano que ele fala alguma coisa nessa linha, desse tipo, Ele... Estou tentando ligar um negócio aqui, você não está querendo agora, eu acho que não vou ligar. Me ajudei elas, por favor. Tem um ditado africano, passa para mim, que diz bem assim, vamos ler juntos, toda manhã na África. Ela sabe que precisa comer mais rápido, mais rápido do que antes para sobreviver. Toda manhã o leão acorda. Ele sabe que precisa comer mais rápido que o mais pequeno das gazelas, senão morrerá de fome. Não importa se você é um leão ou uma gazela. Como que é a frase? Se você fosse completar a frase, como que você completaria? Não importa se você é um leão ou uma gazela, como que você completaria essa frase? Que? Não importa se você é um leão ou uma gazela, mas quando o sol nascer, comece a correr, E aí a gente ainda poderia dizer assim, segundo os poetas da época: então sai da minha frente. Vocês já sabem. Irmãos, alguém aqui não sabe do que eu estou querendo dizer ainda? Levanta a mão para mim, para eu ver um pouco mais. Levanta aí, você que ainda não sabe o que eu estou querendo dizer. Então levanta a mão se você não sabe. O que eu estou querendo dizer com esse? Então sai da minha frente. Hoje eu vou dar trabalho numa onda diferente. Não sabe? Quem não sabe? Então levanta a mão se você não sabe. Amém. Rapaz, o negócio tá bom aqui, viu? O negócio aqui tá bom. O negócio tá bom. Mas é isso. A gente está inserido num contexto onde o mundo é caótico. Meu irmão, sai da minha frente. Porque se eu tenho que correr, que não tenha ninguém, que eu seja o
São essas verdades que são ditas como verdades que vão sendo incutidas na cabeça da gente e a gente vai vivendo a partir daí. Não bastasse, diz aí pra gente, Paulo. Você pode ter a casa repleta de amigos, paredes e pisos cobertos de bens, ter um carro do último tipo e andar conforme der na cabeça. Pode até ser um cara que vive apertado, até mesmo dentro de uma maçã, curtindo assim mesmo o fim de semana, ao andar conforme der na cabeça. Mas sempre será como folha no vento, esperando o momento de cair. Você pode ter tudo aquilo que sonhar, mas nunca terá a paz que existe lá dentro, que não se encontra pra poder comprar. Porque essa paz só tem a pessoa que se encontra com Cristo. Mas sempre será como folha no vento, esperando o momento de cair. Você pode ter tudo aquilo que sonhar, mas nunca terá a paz que existe lá dentro, que não se encontra pra poder comprar. Porque essa paz só tem a pessoa, porque essa paz só tem a pessoa, porque essa paz só tem a pessoa que se encontra com Cristo. E aí? A gente vai voltar a correr? É isso? Mesmo porque, afinal de contas, né, a gente viveu uma época de muitas mudanças. Muitas mudanças. Muitas. E mesmo assim, a gente prossegue com algumas crenças pessoais. A gente continua caminhando, acreditando em algumas coisas. E não é nem manga com leite, abacaxi com leite. Não é nem nada dessas coisas de tomar banho depois do almoço. Não é? Mas a gente continua com umas coisas estranhas. Quer ver? Por que você não consegue dialogar com o diferente? Você tem medo do quê?
quando você encontra uma pessoa totalmente diferente de você? O que você já vai, se aproxima já? Por que a gente faz isso? O que a gente está fazendo com todo esse conteúdo de internet que a gente lê todo dia, toda hora? O que a gente está fazendo com isso? Informação para tudo. A gente às vezes está no meio de uma conversa, aí surge uma coisa que a gente não sabe, a gente vai lá, digita rapidinho, às vezes sem que o nosso interlocutor perceba, e a gente já sabe o que é, e já apresenta uma possibilidade, uma resposta. Por quê? Porque eu tenho que apresentar, eu tenho que ter esse conteúdo, né? Como é que está a sua interpretação de tudo isso que você lê, que você vê, que você ouve? Como que você está interpretando isso? Você é que tipo de grupo de pessoas diante dos acontecimentos políticos, sociais, diante da fome mundial? Que tipo de pessoa que você é? Você está em que grupo? Você está dizendo o quê em relação a tudo isso? Como é que você está se portando, obrigado, Carlos, em relação a todas essas questões? Onde você está em meio a tudo isso? Por quê? Outra pergunta. Por quê que a gente não avalia as nossas crenças pessoais e nós somos ótimos em julgar imediatamente a crença do outro? A gente não olha para a gente, mas a gente olha para a crença do outro e fala assim: que coisa horrível. Você viu esse comportamento, essa ação? Você está vendo esse pensamento? Você está vendo como essa pessoa age? Por que a gente é tão rápido nessas horas? Por quê? As perguntas são muitas hoje. Por que a gente não consegue conversar sem polemizar, às vezes, ou pelo menos na maioria das vezes, com os nossos próprios familiares? Por quê? E eu estou incluindo o cônjuge, a pessoa que a gente ama, os filhos, os pais. Por que a gente não consegue conversar sem ter um conflito, uma polêmica? Por que a gente não consegue? Vou mais. Posso ir? Posso? Não? Posso ou não posso? Posso? Não, vou ir de qualquer jeito mesmo. Não. Você está vendo como que se polemiza as coisas? Viu aí? É de qualquer jeito mesmo. Sei lá, polemizei já, pronto. Né? Então, quer ver? Por que nós somos divididos? E essa é terrível, hein? Por que a gente é dividido pelos grupos, pelos partidos políticos? Por quê? Eu sou desse, você é daquele, o outro é do outro, o outro acha que não é de nenhum. Só acha. Por quê? E a gente briga por isso. Por que a gente é dividido pela religião? Religião. Por que a religião divide a gente? Por que a gente briga no estádio? Léo e Gil. Pedro não. Pedro não. Quem mais, Gil? Paulo. É Paulo. Paulo. Por que a gente briga? Por causa do time de futebol. Rapaz, pensa bem, eu sei que 95% do povo brasileiro é flamenguista, eu sei disso, né? Mas se tivesse só Flamengo, o que seria? Qual era a graça? Né? Se não tivesse Palmeiras para estar lá, né? Na cola, assim, na cola distante, mas se não tivesse Palmeiras para estar lá, entendeu? Se não tivesse o Vasco para a gente poder ficar assim na torcida, né? Na torcida para quê? Né, Papatinha? Né? Para quê? Mas a gente briga por essas questões, a gente briga. Eu não vou nem falar Botafogo aqui, Bebeca, porque a gente assim. O que é Botafogo? Assim, o que é Botafogo? Eu não sei o que é Botafogo, né? Então, às vezes, a gente briga com essas coisas. Você quer mais?
A gente briga por causa do estilo de música. A gente entra no carro, né, e já está nas músicas do dono do carro. A gente tem que ouvir. Se for viajar 8 horas, a gente vai ouvir as músicas do dono do carro. E se alguém falar assim, eu trouxe um pendrive, eu tenho uma... né, tem aqui um... Não tem diálogo. Não tem conversa. A gente briga por causa do controle da televisão. Não, eu liguei primeiro, né? Eu liguei primeiro, eu vou assistir. Eu não. Está aqui, ó, está comigo. Quem está mandando aqui hoje sou eu. E a gente briga por essas coisas. Não é assim? Não é assim? Verdade? E por que você briga comigo por isso, gente? Porque isso é verdade. Né? Por que você briga comigo por essas coisas? Né? No momento certo. Tá bom. Se a gente errar numa palavra, a gente causou problema pro resto da vida com alguém. Observou? Porque são tantos grupos, são tantas pessoas, e às vezes a gente nem sabe como fazer, né? A grande verdade, eu percebo assim, não sei se você concorda comigo, mas a gente vive em grandes bolhas. E a gente parece que tem contato com todo mundo, mas a gente não tem. A gente está meio que fechado na gente mesmo e naqueles que são iguais. São iguais. E eu não quero ouvir o diferente, eu não quero saber do diferente. Eu não quero, sabe, permitir que ele fale nada, porque... Por quê? Eu acho que eu tenho medo. Vai que ele me convence. Vai que eu descubro que a minha vida toda eu estou errado de pensar assim. Já parou para pensar nisso? E se eu estiver errado? Vai que eu descubro que eu estou errado. Sabe, e é através desses pensamentos todos, dessas possibilidades, dessas escolhas, dessas opções pessoais que nós fazemos todo dia. O time, a música, o partido, sabe? A cor da roupa que a gente vai usar, o estilo de roupa que a gente usa, isso tudo aí vai definir uma coisa. Vamos ver juntos ali? É a partir é isso aí, esse conjunto de coisas, na verdade é uma coisa que se chama cosmovisão. O que é essa cosmovisão? Isso tudo aí é o que você é, são as ideias que você tem, sabe? Isso tudo aí é nada mais, nada menos do que aquelas coisas que você defende, são as coisas que você se permite viver ou não, sabe? Isso tudo aí revela esse conteúdo pessoal consciente e inconsciente que faz você ser quem você é. Com as marcas que você tem, com o jeito que você reage e age, e a maneira com que você se vê nos mais variados papéis sociais que eu desenvolvo. É a partir disso que a gente dá valor às peças do tabuleiro do nosso jogo. Estão lembrados lá do leão e da gazela? Amanheceu o dia. Vamos correr. Sai ou não sai da minha frente? Entendeu? E aí eu vou atribuir valor às peças do meu tabuleiro do xadrez. É como eu vou ver o frentista, é como eu vou ver o caixa do mercado, é como eu vou ver, sabe, o porteiro do prédio, é como eu vou ver o médico que vai me atender, é como eu vou ver, sabe, o pastor da igreja. A partir desse conteúdo pessoal, a partir dessa minha cosmovisão que eu vou construir, então, essa ideia de mérito e demérito, de quem merece e de quem não merece. Merece o quê? A minha conversa, o meu olhar, o meu sorriso, o meu abraço, o meu tempo.
Porque eu vou olhar para alguns e vou dizer, isso aí não. Olha a roupa dele. Você viu o que ele falou agora há pouco ali atrás? Tanto que eu vou dar perto de uma pessoa dessa? Você viu como que ele olha para... Você viu como que ele age como... E a gente vai não sei se esse é o termo, mas a gente vai selecionando cada vez mais os que estão ao nosso redor e os que podem estar. E a gente vai definindo um vocabulário, a gente vai se tornando, né, cada vez mais próximo dessa nossa cosmovisão, e a gente vive isso. E às vezes, vou logo dizer para você, não pense você aqui que eu estou querendo dizer que então o crente tem a cosmovisão. Não estou dizendo isso não. E às vezes é ainda pior, porque a gente se torna preconceituoso, desculpa falar essas coisas, racista, sexista, sabe, machista, e é crente infeliz ainda. E é crente. E a gente tem que avaliar essas questões todas, de como a gente lida com as pessoas que estão ao nosso redor, com o discurso, com a nossa posição, com a nossa maneira. A gente vive numa sociedade polarizada. A gente vive numa sociedade assim. Sabe, até para eu entrar lá no país tal, você sabe a luta que é. Eu não estou indo passear não. Eu estou indo fugindo do terrorismo. Mas pode voltar. Porque aqui é nosso. Aqui nós chegamos primeiro, nós colonizamos. Nós criamos essa sociedade aqui. Se você está achando que eu estou falando só do Ocidente dos Estados Unidos, estou não. Da Europa, estou não. Estou falando dos brasileiros lá do norte do nosso país que não conseguem conviver com os cubanos, com os tantos outros povos ali que estão vindo, fugindo dos seus países de origem, para tentar recomeçar a vida ao lado dos seus familiares. E às vezes, vou dizer de novo, e ainda às vezes a gente é cristão. Ah, pastor, mas isso é coisa de agora, né? Não. Porque você lembra do Titanic? Fundou, não fundou? Mas tinha barco salva-vidas só para quem? Só para quem? Só para os ricos, irmãos. Só para os ricos. Você entende onde a gente está? Você entende como que funcionam as coisas? E aí eu estou te perguntando aqui, como é que você está valorando o seu tabuleiro do seu jogo aí de xadrez diário? Como é que você está tratando ou usando? Porque às vezes a gente faz isso, né? As pessoas que estão aí ao seu redor. Né? Sabe o que é pior? Às vezes a gente tem aquela sensação de que, especialmente a gente crente, de que a gente vai fazer a terra se tornar céu. A gente acha isso. Sabe, a gente tem aquele sentimento daquele pessoal que, né, prega aquela coisa do leão e da gazela juntinhos deitados na grama verde, como se essa fosse uma verdade concebida pelo próprio Deus. Não é. Não é. Porque aqui não é céu. Aqui é terra. Aqui é terra. Estamos nesse mundo. Estamos vivendo aqui. E aí? O que nós vamos fazer de tudo isso? Quais são os seus desejos? Quais são suas vontades? O que você é capaz de fazer para alcançar o que você quer? O que você é capaz de fazer para chegar onde você precisa chegar? Qual que é a sua cosmovisão? O valor das outras pessoas estão atribuídos de que maneira lá? Nessa noite, eu quero convidar você para a gente entender, primeiro, que realmente a gente está nesse mundo caótico. E não discutirmos.
Se aqui para você é céu, tem um negócio errado contigo. Porque aqui não é céu. Segundo, eu quero também mostrar para você que, mesmo em meio a esse caos que a gente está vivendo, a gente pode fazer manutenção diária dos nossos valores cristãos. Amém? Amém? Não cristãos que a gente ouve falar, mas cristãos da Bíblia. Entendeu? Cristãos da Bíblia. Então, eu quero convidar você a abrir sua Bíblia lá no Antigo Testamento, por favor, no primeiro livro dos reis de Israel, primeiro Reis, capítulo 21. Reis 21. Compartilhe aí sua Bíblia. Diz a palavra de Deus. Posso ler, irmãos? Posso ler? Depois dessas coisas, aconteceu que Nabote, o Jezreelita, tinha uma vinha em Jezreel, ao lado do palácio de Acabe, o rei de Samaria. Acabe falou a Nabote: dá-me a tua vinha, para que me sirva de horta, porque esta vizinhança no fundo, porque é vizinha no fundo do meu palácio, e te darei em troca outra vinha melhor. Ou se desejares, eu te pagarei em dinheiro pelo preço que vale. Mas Nabote respondeu a Acabe: o Senhor me guarde de te entregar a herança de meus pais. Então Acabe foi para o seu palácio desgostoso e indignado, por causa da palavra que Nabote, o Jezreelita, lhe havia falado, pois este tinha dito: não te entregarei a herança de meus pais. Ele deitou na sua cama, virou o rosto e não quis comer. Mas Jezabel, sua mulher, veio a ele e lhe disse: por que estás irritado e não queres comer o tchuco da mamãe? Não é nada disso. Mas parece, não parece? Parece. Tchuco da mamãe. Por que você não quer comer? Às vezes a gente faz essas coisas, irmãos. Às vezes a gente age assim. Tchuco do papai, o que você tem? Docinho de coco, meu docinho de coco. Por que você está assim, triste, aborrecido? Quem fez mal para você hoje? Ele lhe respondeu: porque falei a Nabote, o Jezreelita, vende a tua vinha, ou se preferires, te darei em troca outra vinha. Mas ele respondeu: não te entregarei a minha vinha. Então Jezabel, sua mulher, lhe disse: é assim que governa sobre o teu reino de Israel? Levanta-te, come e alegra o teu coração. Eu te darei a vinha de Nabote, o Jezreelita. Vou parar aqui. Meus irmãos, tem umas mulheres e tem uns homens também que são uma peste.
E essa mulher aqui era uma peste. Mas olha, nós estamos falando de cosmovisão. E o erro não foi ela. O erro foi ele de arrumar uma mulher de um outro país com outros valores. Esse que foi o problema. Ela não conhecia, dentro da sua cosmovisão, do seu entendimento, do seu conhecimento jurídico, porque a rainha tinha um conhecimento jurídico. Ela não conhecia o que estava em questão das leis de Israel. Ela não sabia o que acontecia. E sabe o que acontecia? Primeiro, nós estamos aqui mais ou menos 850 a.C. Lá em Israel, se você olhar o Levítico, o Êxodo, você vai perceber de uma forma muito clara que a terra não era do povo. A terra era de Deus. E foi Deus que pegou a terra, dividiu através de Josué, Moisés e tudo mais, e distribuiu para as tribos de Israel. Então, normalmente não se havia um comércio de terra. Não havia, irmã Regina, uma imobiliária dizendo assim: compra o terreno, chácara, né, vinha, prédio, casa. Não tinha isso. Porque a terra se passava de família a família dentro do costume das pessoas. E as pessoas que cuidavam da terra e tiravam dela o sustento sabiam uma coisa: que a terra era de Deus e que eles eram mordomos. Esse é o princípio do Deus que é dono de todas as coisas, criador dos céus e da terra. Esse é o princípio de Deus. Você é dono de quê? Eu sou dono de quê? De nada, irmãos. Porque tudo é dele. A terra, a plenitude, tudo mais que existe. Só que Jezabel não tinha esse conhecimento. Como qualquer soberana de outro país, ela achava que podia desapropriar qualquer terra. Ela podia chegar lá e falar assim: olha, daqui, vou caçar, vou revogar essa concessão que eu dei a você sobre essa fazenda aqui, ó, pode me dar. Parece até uns países aí que a gente conhece, né? Me dá de volta. É meu, devolve, eu quero de volta. Só que Israel não era assim. Então, o que acontece em relação a tudo isso? Esse é o contexto que a gente está. E você percebe como que a cosmovisão que você tem, que eu tenho, leva a gente para uma série de possibilidades. Como que essa cosmovisão pode inclinar a gente para uma série de direções que às vezes a gente nem sabe o porquê ou como foi parar em determinados lugares, mas foi a partir de algumas decisões consentidas anteriormente. Muito bem. A gente tem aqui 3 personagens: Acabe, Jezabel e Nabote. Vamos entender aqui o que cada um andou fazendo e o que cada um, como que cada um reagiu em relação a tudo isso. Vamos ver então? Então vamos lá. Primeira coisa então. Já entendemos aqui o texto, né? Na verdade é um gato correndo atrás do rato, é a gazela fugindo do leão, sou eu e você fugindo da nossa realidade de vida. É isso aqui, ó. Na verdade, sabe, nós estamos aqui dentro desse texto onde a gente está diante dos problemas, das lutas, e a gente encontra várias pessoas que têm ideias diferentes das mesmas coisas. É aqui que a gente está. Não tinha nada convencionado, porque ninguém estava querendo respeitar a lei, a ordem, o direito. E cada um queria fazer e expor a sua vontade e satisfazer a sua própria necessidade, os seus desejos pessoais. Era isso que estava em jogo aqui. Aí eu vou perguntar para você: você acha que hoje está cada um vivendo para si? Se você achar que sim, então nós estamos vivendo a mesma história aqui. Porque o rei tinha um pensamento, a rainha tinha outro, e Nabote tinha outro. Mas o que era bom
para o leão, fatalmente não era bom para a gazela. E o que era bom para a gazela, fatalmente não seria bom para o leão. Tudo certo? Tranquilo? Então vamos lá. Leia comigo. Jamais e atenda aos caprichos da cultura polarizada. Com o que a gente encontra aqui nessa frase? Com Jezabel? Com Acaz? Ou com Nabote? Quem? Beleza, Nabote. Por quê? Porque Nabote ele recusou 3 coisas aqui, diante de uma verdade absoluta que ele aprendeu. Olha só, ele recusou o prestígio com o rei se ele desse a vinha. Era do lado do palácio. O rei chegou lá, Acabe, falei a casa agora há pouco, né? Acabe chegou lá e disse assim, ó, é do lado aqui, eu quero fazer uma horta aqui. Ele podia sair de bem politicamente e falar, faz uma coisa, me dá um cargo aí, me comissiona para alguma coisa. Vou fazer uma coisa, você pode fazer a sua horta aqui, mas me deixa aqui como um meeiro, e eu vou ser, né, o cuidador da horta real. Ele podia ter feito isso na boa. Ele podia ter falado isso e ter poupado a própria vida. A própria vida. Ele podia ter chegado também e falar assim, ó, vamos fazer uma coisa. Seu rei, já que o senhor me prometeu aí uma terra melhor do que essa, eu topo, eu aceito. Ele trocar por uma terra melhor. Para mim e para você, quando a gente olha para Nabote, a gente está chamando ele até meio de bobo, porque como que esse cara preferiu morrer, de certa maneira, do que trocar a terra? Uma terra melhor ainda. Olha a cosmovisão. Olha os valores pessoais. Olha a maneira de como você reage com as coisas da vida e como você aplica valores a essas questões. Então ele poderia ter feito isso. Mas ao mesmo tempo, ele teria também a terceira possibilidade de chegar para o rei e falar assim, rei, então faz uma coisa, me dá grana aí pela terra, olha, não estava a fim de vender, então, né, se a gente fosse calcular lá com a irmã Regina, com o irmão Leomar, seria mais ou menos 700 mil essa terra, mas aí já que o senhor quer comprar e eu não quero vender, eu te vendo aí por 2 milhões, está tudo certo. Ele podia ter feito isso. Podia. O rei ia fazer o quê? Ia pagar. Só que ele sabia, Nabote, né, sabia que aquilo ali foi dado por Deus. E qualquer coisa que é dada por Deus é inegociável. Vou dizer de novo, para você dizer amém. Qualquer coisa que é dada por Deus é inegociável. Amém. Meu irmão, não tem que negociar o que Deus deu a você. Não tem que negociar, não tem que colocar preço, não tem que dar para os outros, sabe? Não tem que fazer troca benéfica, usar de influência política, religiosa, não tem que fazer nada disso não. Deus te deu, é para você, e para você passar para aqueles que são seu. É para isso que Deus te deu. É para isso que Deus deu a você as condições, os meios. É para isso que Deus deu a você a sabedoria. É para isso que Deus deu a você o que você é. Para que você passe para o outro, sem negociação. Ah, pastor, mas é isso. É isso. E Nabote entendeu isso de uma forma muito clara e de uma forma muito real. E ele disse para o rei, ó, não quero saber. Não tem conversa. Não tem negociação. Não quero cargo político. Não quero trocar por outra terra. E não quero seu dinheiro, rei. Não quero. Mas isso aí foi Nabote que fez. Foi não. Você lembra lá de Daniel? Lembra? Que o rei foi lá e falou, a dieta é essa, hein?
E eles foram lá, conversaram com o copeiro, pediram, pelo amor de Deus, deixa a gente fazer diferente. Conversa com o rei que nós não podemos mudar os costumes da onde? Do nosso povo. Nós não podemos mudar diante das ofertas desse mundo a nossa cosmovisão. Nós não podemos alterar os nossos valores pessoais, porque aí fora hoje as pessoas estão alterando. Nós não podemos viver uma vida diferente daquela que foi proposta dentro dos parâmetros para a gente, porque todo mundo está vivendo o que quer viver. Paulo cantou aqui, você pode ter tudo o que você quiser. Tudo o que você quiser. E essa é a época de hoje, irmãos. A gente pode ter tudo o que a gente quiser. Mas para isso, o que a gente tem que fazer? A gente tem que entregar vinha. Vamos entregar vinha para o rei, deixa o rei mandar bala aí, entendeu? Passar o trator aqui, arrancar esse monte de pé de uva que meu pai, meu bisavô, meu tataravô plantou, porque, né? Os pés de uvas, eles têm um tempo de utilidade, sei lá se é assim que fala, muito grande. E aí, deixa, arranca aí, para que nossa história, para que memória? Para que memória? Para com isso, com essa coisa saudosista. Para que memória? Vamos fazer uma horta mesmo, eu vou estar junto com o rei nisso tudo. Às vezes a gente vai assim. A gente vai queimando os nossos valores. Queimando, sabe? A gente não sabe nem o nome do nosso bisavô. Fala aí o nome. Não fala não, mas cadê o nome do seu bisavô? Entendeu? Às vezes a gente se perde. A gente vai perdendo a nossa história, nos nossos hábitos alimentares, nas nossas falas, naquela tradição familiar que vem de, sabe, vai sendo passada, a gente vai perdendo essas coisas. E a gente não quer mais, acha que é besteira, é bobeira. Para que eu ficar repetindo isso? O mundo hoje é moderno. Ah, beleza, moderno, mas e aí? Por incrível que pareça, pastor Cláudio, quando eu estava lá com os meus 17 anos, 18, 19 anos, 20, não que depois tenha sido diferente, mas naquela época com mais intensidade. Todas as vezes que eu me vi em apuros, em dificuldades, eu me lembrava, sabe de quem? Da minha mãe. Da minha mãe cantando os hinos lá em casa, os cânticos. Da minha mãe me batendo, porque eu estava lendo a Bíblia sem camisa. Da minha mãe. E eu colocava isso em prática. Isso o que ela falava. E na hora do aperto lá, eu cantava, eu lia, eu lembrava da Bíblia, mas eu só não falava isso para ela. Mas eu lembrava disso tudo. Porque é a minha tradição familiar. Então não negocie o que está aí dentro de você. Não jogue fora essas coisas, não. Não abra mão da sua vinha, não. Não abra mão, não. Nabote fez isso. Vamos mais. Existe uma luta travada pelo mal para alterar os valores da sua cosmovisão. Vamos de novo. Existe uma luta travada pelo mal para alterar os valores da sua. É isso aí. Acabe. O tchucu-tchucu da mamãe foi lá, fez a negociação infrutífera, não conseguiu o que ele precisava para fechar aquele acordo ali. E aí o que ele me faz? Ele volta emburrado, com semblante emburrado, vai para o palácio, deita na cama real. A rainha chega lá, em pleno dia, vê o marido deitado lá, emburradinho, que não desceu para o almoço, e fala assim: meu bem, tchucu-tchucu, o que está acontecendo com você? E ele vira e fala: nem vou falar, nem falo, não falo, estou com raiva. Deve ser, irmão. Sabe por quê? Me perdoem.
de dizer assim: mas esse cara é um banana. Esse cara é um banana. Você lembra que eu disse lá no início que tem muita mulher ruim, tem muito homem ruim? Mas esse cara é um banana. Ele deixou ela dirigir o reino. Ela olhou para ele e disse assim: o que está acontecendo? Ah, está acontecendo que Nabote não quis me vender. Ah, não quis nem trocar, nem ir para outra terra, nem aceitar nada, não quis nada comigo. E aí, a gente leu aqui que ela fala bem assim, ó. Você lembra o que ela falou? Você lembra? Sim. É assim que você governa Israel? Porque lá, olha a cosmovisão. Porque lá no meu país, o negócio é diferente. Porque lá no meu país, a gente está preocupado com esse negócio de Deus, nada não. Porque lá no meu país, ali fora, a gente passa mesmo e derruba mesmo. Porque lá no meu país, ali fora, a gente age do jeito que a gente acha melhor. Porque é cada um para si, e eu e todos por mim. Jezabel. Porque lá no meu país, quem manda e desmanda sou eu, e eu faço o que eu quero. Jezabel. Porque é assim. Depois você pergunta, você procura lá a cultura dela lá. Você vai ver como é. Entendeu? O que ela faz? O rei, não sei o que arrumou lá. Ela pegou o anel sinete do rei, que era um anel que tinha assinatura, que carimbava no selo das cartas reais. Ela falsificou uma carta em nome do rei, assinou com o sinete e mandou lá para Jezreel, a cidade de Nabote, porque o palácio não era o palácio principal de Samaria, não. Era um palácio de verão. Não era o principal, era um de verão. E ela foi e mandou para lá a carta dizendo assim, ó: estou decretando, eu Jezabel, estou decretando aqui, eu Jezabel não, desculpa, eu rei, estou decretando aí um dia de jejum. Mas façam mais, peguem Nabote, coloquem ele na cadeira principal e deixem ele lá em lugar de honra. Você conhece essa história de outros lugares, não conhece na Bíblia? Meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Não deixe subir a sua cabeça nunca a prosperidade que Deus te dá. Porque se você deixar subir a cabeça a prosperidade que Deus te dá, algumas vezes o diabo, o nosso inimigo, vai fazer você prosperar em alguma coisa para derrubar você. Nabote sentou na cadeira, se achou o cara. Jezabel já tinha mandado 2 homens perversos ir lá, perto da cadeira, e forjar um depoimento de Nabote, dizendo assim: o rei não presta e Deus não existe. Fatores suficientes para condenar alguém ao apedrejamento naquela época. E foi isso que aconteceu. Foi dessa forma que aconteceu. Com isso, então, se pegaram Nabote, levaram ele para fora, apedrejaram e mandaram notícia para Jezabel, dizendo: está morto. O que ela fez? Chegou para Acabe e disse: agora, Acabe, está tudo acertado, vai lá e toma posse da sua vinha. Sempre a gente vai viver essa oferta de mudanças de valores pessoais, sempre.
sempre a gente vai ser levado a mudar os nossos valores, sempre. Sempre a gente vai ser levado a banalizar as Escrituras, sempre. Sempre a gente vai ser levado a banalizar a nossa fé, sempre. Sempre, irmãos. E sempre tem Jezabel, tem Joana, tem Roberto, tem tudo que vai levar a gente para dizer assim, sabe, sempre vai ter, sabe, brincadeira aqui de novo, sempre vai ter a roda lama, sempre vai ter o triângulo, sempre vai ter, sempre, irmão, sempre vai ter, sempre. Sempre vai ter as tantas possibilidades dessa vida, sempre. Mas as escolhas são nossas. E sabe o que aconteceu aqui com Acabe? O ego dele estava tão insuflado, mesmo diante da negativa de negócio, que ele disse assim, então eu mereço. Eu mereço mesmo essa vida. Eu mereço. Ele deixou alguém que tinha outros valores fazer e tomar decisões a partir do que ele queria. Já até pulei, né? Na cultura polarizada é assim. Os mais fortes sempre dominam e alcançam seus objetivos. Sempre. Sempre você vai estar lidando com alguém, sabe? Não sei se você é a gazela ou se você é o leão, não sei. Mas sempre vai ter alguém mais forte que você. Porque a gente está aí nessa vida. Sempre. E sempre vai ter alguém que vai chegar lá e vai puxar seu tapete. Sempre. Sempre vai ter alguém que vai tentar induzir você a algumas coisas que não são legais. Sempre. Sempre vai ser assim. E a gente precisa atentar para alguns desses aspectos, porque o conselho, a dificuldade, o problema sempre tem vindo, e algumas vezes a gente vai incutindo algumas coisas na nossa cabeça que parecem ser verdade, mas não são. Parecia ser muito legal Jezabel resolver tudo para cá, mas não era. Parecia ser muito legal, sabe, o Nabote vender a vinha, mas não era. Parecia ser muito interessante o mundo dos negócios ele trocar aquilo por uma propriedade melhor, mas não era. Então a gente vai vivendo com algumas verdades que são mentiras, mas vão se tornando verdades para a gente. Você quer ver quantas horas tem um dia? Quantos? 24. Não tem. Tem 23. 23, 56 minutos e 4 segundos. Entendeu? Toda mulher, ou melhor, todo homem tem uma costela a menos. Porque ele tirou a costela e deu para quem? Para quem? Mentira. Todos nós, diga assim os médicos aí, né, os acadêmicos, mas todos nós, homens e mulheres, temos 24 costelas, 2 de cada lado. A menos que você esteja já concorrendo para algum prêmio de beleza aí, né, que está na moda agora. Né? A menos que seja isso. Né? E a gente vai nessa. Quer ver? A gente acredita piamente que quando a pessoa morre, o cabelo e as unhas continuam crescendo. Mentira! É que a pele retrai, murcha e nasce uma forma de unhas e cabelo maior. Entenderam a questão? Será que tem alguma verdade que você está acreditando que é uma mentira? Será que você tomou algumas decisões baseadas em algumas verdades que não são verdades? Porque às vezes a gente está vivendo isso. Será que você está achando mesmo que você pode ser tudo o que você quiser? Porque a gente vive achando isso. Meus irmãos, esse povo dos últimos 30 anos para cá aí, ouviram isso de mim, pai. O tempo todo, você pode ser o que você quer, você pode ser o que quer. E olha que geração é essa que nós estamos formando. Olha para o pessoal dos 20 anos aí de hoje. Eles podem, não estou generalizando, eles podem ser tudo, mas não querem ser? Então a gente vai assim.
vivendo umas coisas assim, sabe? Sem entender por que é assim. E às vezes a gente se perde, e se perde mesmo. Acabe achou que podia transformar o céu na terra. Ele achou que a vida poderia ser fácil, próspera e tranquila aqui na terra. E sabe, esse episódio, ela mostra pra gente que a gente às vezes entra numa sequência natural de pecados sem perceber. A gente entra numa sequência de escolhas equivocadas sem perceber. Olha só. O rei não conseguiu, um rei soberano, não conseguiu controlar a sua polícia. Ele não precisava daquela terra, mas ele não conseguiu controlar a cobiça. O rei, de alguma forma, com a ajuda da sua esposa, encorajou o falso testemunho contra Nabote. Terceiro, o rei foi cúmplice de um assassinato. Não sei se é Valquíria, não sei se é 121 ou se aqui é 157, eu não sei qual dos dois foi, porque o negócio é complicado. Sabe? Olha, o rei roubou a vinha. Roubou a vinha. O rei abraçou a idolatria. Você está entendendo, irmão? Às vezes a gente está achando que aqui é o céu. A gente fala assim, vamos viver a vida da gente aqui, vamos fazer acontecer mesmo, vamos mesmo. E a gente vai vivendo numa sequência de pequenas coisas que trazem pequenas dificuldades e a gente vai somando isso, e quando a gente vê, a gente chegou num lugar que a gente não queria estar. E a gente está achando que está bom demais, está maravilhoso, está tudo legal, está tudo certo, está uma bênção. E a gente esquece que mesmo em um mundo caótico, a justiça de Deus prevalecerá na nossa vida. Eles esqueceram disso. A rainha esqueceu, o rei esqueceu, eles esqueceram. E sabe o que aconteceu? Deus levantou o profeta Elias e disse assim: Elias, corre agora. Corre agora. Vai lá na vinha, porque o rei está tomando posse indevidamente do que não é dele. E o profeta não foi no palácio de verão. O palácio foi lá na vinha, e chegou lá, estava toda a solenidade de posse de terra, fruto de um assassinato. E aí o rei, ao ver Elias, fala: o que você está fazendo aqui? O que você está fazendo aqui? Quem te convidou para estar aqui, o profeta? Você imagina a cara de Jezabel ao ver Elias ali. Inimigos mortais. E aí o profeta fala: você está vendo? Eu vim aqui só para te dizer uma coisa. Do mesmo jeito que o sangue de Nabote correu aqui nessa terra, eu vim dizer para você e para sua mulher que o seu sangue vai correr. E os cachorros vão lamber o seu sangue. Meu irmão, é claro que nós, orientais, embora seja uma morte terrível, imagino eu, mas nós não temos noção do que é isso. Mas o judeu sabe
acredita, especialmente naquela época, que o sangue estava na vida. Obrigado. Que o sangue, a vida estava no sangue. Então foi para corar, irmãos. O sangue, nem vou falar de novo. E aí o que acontecia? Nisso tudo, morrer e ter o seu sangue de alguma forma de um animal era o pior que poderia acontecer no ser humano. Pior. A justiça de Deus, ela é uma realidade. A justiça de Deus, ela vem sim e promove resultados. A justiça de Deus, ela causa sim algumas manifestações, por mais tardia que seja. A justiça de Deus não leva em consideração uma cosmovisão, como alguns acham. A justiça de Deus leva em consideração a lei de Deus. Com isso, eu quero só dizer uma coisa para a gente finalizar. Se você crê em Deus, irmão, por que não crer na lei dele? É muito cômodo acreditar em Deus, mas não acreditar nas leis dele. Se você acredita nele, acredite na lei dele. Acredite na justiça dele. Acredite na ação dele. E acredite que ele está convidando você para você viver uma vida sem abrir mão dos valores eternos que ele mesmo colocou aí dentro do seu coração quando ele chamou você pelo seu nome. Vamos ficar de pé?